Boa noite, irmãos e irmãs do Núcleo Espírita Ciranda de Luz e demais irmãos que se encontram unidos a nós em pensamento, virtualmente. A reflexão desta noite será sobre a justiça divina. Ela está baseada no capítulo 11º do Livro dos Espíritos, mais precisamente na terceira parte, que fala das leis morais, na 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade. Também baseada no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Então, meus irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva neste momento, nos dando a clareza para que possamos trazer aos irmãos as tuas lições de amor, com muita sabedoria, uma mensagem de otimismo, de esperança, de consolo e de esclarecimento. Se conosco e que assim seja. Então, meus irmãos, este capítulo 5º, ele começa nos falando que as vicissitudes da vida, elas são de duas espécies. Ou, se quisermos, elas têm origens bem diversas. Umas, elas têm sua causa na vida presente, na vida atual, nesta vida. E outras têm a sua causa fora desta vida. Então é sobre isso que nós vamos dialogar um pouquinho nessa noite. Porque se há males que o homem é a própria causa, há outros que pelo menos em aparência são estranhas à sua vontade. Esse capítulo, inclusive, ele dá alguns exemplos, como a perda de pessoas amadas, entes queridos que muitas vezes dão o sustento à sua família, os acidentes, todos aqueles que nós não podemos evitar, os reveses de fortunas, os flagelos naturais, as doenças de nascença, as deformidades, as idiotias. Também ele relata por que alguns irmãos nascem com tanta dificuldade, enquanto que ao lado, sobre o mesmo teto, sobre a mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos. Ele também nos dá um exemplo das criancinhas, O que dizer das criancinhas que morrem em tenra idade ou que nascem com anomalias, deformidades irreversíveis? O que fizeram nessa vida para merecer tamanha sorte? São problemas que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que mesmo seria a bondade de Deus, da sua justiça e da sua providência. Bem, meus irmãos, nós não conseguiríamos explicar se acreditássemos na hipótese da criação da alma ao mesmo tempo da criação do corpo, se acreditássemos que o espírito morre no momento em que morre o corpo físico. Mas se nós partíssemos da premissa que todo efeito tem uma causa, e essas dicotomias, essas desgraças são efeitos e, portanto, devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, um Deus amoroso, essa causa também é justa. Ora, se a causa vem antes do efeito e se nós não encontramos resposta na vida atual, é porque ela pertence a uma vida precedente. Porque o homem jamais escapa às consequências das suas faltas. O que na nossa visão simplista, imediatista, pode parecer uma desgraça, pode parecer imerecido, tem, portanto, a sua razão de ser.
os sofrimentos produzidos por causas anteriores e até mesmo o das causas atuais são sempre uma consequência natural das faltas cometidas, em virtude da rigorosa distribuição da justiça, da rigorosa justiça distributiva de Deus. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele empregou mal a sua fortuna, o mesmo que não tenha empregado mal, se ele humilhou seus subalternos, se ele foi arrogante, ele pode vir a este mundo desprovido mesmo do necessário. Se foi mau filho, vai sofrer a ingratidão dos filhos. Então, é desta maneira que se explicam as anomalias da distribuição da felicidade ou da desgraça entre os bons e os maus deste mundo. É pela pluralidade das existências e pela destinação do planeta Terra como um planeta de expiação e provas. Nós estamos atravessando um momento em que o planeta está passando do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Até um momento um pouco acelerado, não é mesmo? Mas o que nós devemos ter em mente é que se nada devêssemos, nós não estaríamos encarnados em um mundo expiatório. Por isso que nós não devemos encarar esses problemas somente em relação à vida presente, mas nós devemos elevar o nosso pensamento a uma série de existências precedentes. Só assim nós vamos entender que a justiça de Deus nunca falha. Quando nós entendermos que essas provas, muitas delas escolhidas por nós escolhemos livremente essas provas como oportunidade de repararmos todo o mal que nós já fizemos e tentarmos fazer melhor, nós vamos inclusive agradecer a bondade de Deus que concede-nos a graça da reparação. O que não quer dizer, meus irmãos, que todo o sofrimento por que estamos passando seja um indício de uma falta, de um erro do passado. Muito cuidado com os julgamentos. Nós não podemos dizer, se está sofrendo é porque merece. Como muitas vezes nós falamos, o que será que ele fez no passado, para estar passando por isso? Não, meus irmãos, nós não somos os juízes dos nossos irmãos, não podemos ser os algozes. Até mesmo porque muitos espíritos vêm em missão, são espíritos missionários que escolhem essas dificuldades, essas provas, para acelerar o seu processo evolutivo. E essas pessoas, elas são muito fáceis de reconhecer. São aquelas pessoas boas, Aquelas pessoas que têm uma tendência natural ao bem, têm uma alma elevada, sentimentos nobres. São aquelas que nunca se revoltam contra Deus. Nós estávamos fazendo essa reflexão e assistimos uma entrevista na semana passada, retrasada, mais precisamente no dia 11, do irmão Divaldo Pereira Franco. Divaldo, para quem não conhece, ele é um dos mais reconhecidos representantes da doutrina espírita no Brasil, e por que não dizer no mundo, Então ele estava sendo entrevistado e já se aproximando quase do final da entrevista, a apresentadora, percebendo que o Divaldo continuava sereno, tranquilo, ela fez a seguinte pergunta para o Divaldo: como é que ele se fazia para encher a sua alma de paz e para aceitar melhor tudo isso que está acontecendo e ainda tirar essas lições para o futuro? E o Divaldo, sempre muito sereno, respondeu:
procuro aceitar como sendo uma lição amarga e necessária. Então, neste momento, ele nos lembrou que Deus nos ama, que Ele não quer punir nenhum dos seus filhos. Deus não é um ser que castiga, que pune os seus filhos, porque Deus, Ele é o supremo amor, Ele é a causa primeira do universo. Então, o Divaldo pede, para mantermos a confiança neste momento, que nós devemos evitar essa rebelião interior, a revolta contra Deus. Isso, segundo Divaldo, nos causa um desastre interior. No momento em que nós precisamos estar com a nossa imunidade boa, que nós precisamos manter a calma, a paz, então vamos evitar essa rebelião interior, que nem diz o Divaldo, E ele nos faz um alerta para nós não esquecermos a comunicação com Deus. Ele diz que em um momento em que nós todos estamos conectados virtualmente, numa época de tanta tecnologia, parece até um absurdo, pedir para os irmãos não esquecer a comunicação com Deus. Os valores éticos, morais, não dependem de uma religião. Ainda ele continua dizendo que só nos acontece o que é de melhor para a nossa evolução espiritual e que essa sim é de caráter eterno. Então, só o que nós vamos levar para a eternidade é a nossa moralidade, são as nossas boas ações. Ele ainda comentou que todos os nossos irmãozinhos que estão desencarnando, eles estão retornando à pátria espiritual. É de lá que todos nós partimos e é de lá que todos nós voltaremos um dia. E ele pede que o desespero e a revolta não tomem conta de nós. E ele termina essa entrevista com uma frase que vale a pena repetir. Divaldo diz: vale a pena amar e viver, especialmente nesta hora. Então, meus irmãos, voltando lá para o capítulo, as provas, as dificuldades da vida, elas nos fazem progredir, elas apagam as nossas faltas e nos purificam. São como um remédio que limpam as nossas feridas, que curam os doentes. Mas também não podemos esquecer que existe um remédio bem mais eficiente e de efeito bem mais rápido, que é o amor, que é a prática do bem em todos os sentidos. A justiça divina, ela é uma lei natural. Existe, a lei humana e a lei natural. O que seria uma lei natural? Só para os irmãos entenderem. É a lei divina. São todas as leis de Deus. É aquela que está impressa na nossa consciência, Mas, como nós convivemos com a lei natural e a lei dos homens, é aí que se misturam as duas grandes paixões. Como viver a lei natural em consonância com a lei dos homens? É muito simples. É só não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo. O homem, ele tem sempre feito prevalecer o seu direito pessoal. E isso é da natureza humana, É normal. Nós sempre dizemos o nosso estado, a nossa família, os nossos filhos. E o sublime da religião cristã tem sido de tomar por base o direito pessoal, por base no direito do próximo. Eu vou citar um exemplo, poderia citar tantos, mas vou citar um bem atual do momento: o uso de máscaras. Eu posso me negar a usar uma máscara em um ambiente público. Pode ser um direito meu, mas o meu irmão
que está ao meu lado, ele pode querer ter o direito de se preservar neste momento. Então, eu não usando máscara, eu estou infringindo não só uma lei dos homens, como uma lei natural, uma lei de Deus. Então, todas as nossas ações, elas estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que possa parecer, que não nos traga consequências. Então, nós podemos ser assim os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Inclusive, no Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão 621, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: onde estão escritas todas as leis naturais? E os espíritos respondem: na consciência. Ainda falando, de dever, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, fala sobre o dever, capítulo 17, desculpem. Então, lá nos diz um trechinho só, diz assim, a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Instruídos pela experiência comum. E este momento é um momento em que a dor é coletiva, a experiência é coletiva. Esse momento, ele nos igualou, sábios e ignorantes, pobres e ricos, porque chega um momento em que, se nós precisarmos de uma ajuda médica, por exemplo, os recursos tecnológicos, eles são finitos, os recursos humanos são finitos. Então, estamos todos, neste momento, sentindo a mesma dificuldade, a mesma dor. Claro que alguns com mais sensibilidade, outros menos, isso é a característica de cada um, e nós também devemos respeitar, Então, eu vou ler mais um trecho do Evangelho para os irmãos, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Esse capítulo, meus irmãos, ele está muito bem explicado nesse livro aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração. Também foi psicografado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e foi escrito por Divaldo. Mas esse livro, ele relata toda a preocupação dos espíritos com tudo que ia vir, nos alertando, e tudo o que ainda está por vir. Então, é uma leitura bem interessante, bem esclarecedora. Então, nesse livro tem esse trecho do Evangelho que diz assim, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem como um peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Nada diminui, abranda esse sofrimento se nós não tivermos esperança, se nós tivermos dúvida sobre uma vida futura, que a nossa vida não termina aqui com essa existência. Foi isso que levou, Cristo a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Esse capítulo também, ele pede a confiança em Deus e para agirmos conforme Cristo nos ensinou. E não só nos ensinou, como ele também viveu, Cristo diz: meu fardo é leve e meu jugo é suave.
Nós não estamos aqui, meus irmãos, negando a gravidade do momento, de maneira alguma, mas apenas clamando aos irmãos que neste momento tenham confiança, esperança, que não é o momento de nós ficarmos explorando o medo, a desconfiança, as críticas. Este é o momento que nós ainda não podemos falar da cura do corpo físico, mas lembrar que essa cura está dentro de cada um de nós. E como que nós podemos exercitar essa cura? Através do exercício diário do amor, da caridade verdadeira, caridade orando por esses irmãos que estão partindo, pelas famílias que ficam em sofrimento, para que todos tenham um entendimento mais profundo de tudo o que está acontecendo. Vamos auxiliar com bons sentimentos, bons pensamentos, tendo empatia pela dor do outro, confiança nesse Mestre que tanto nos ama. Vamos ter a humildade, meus irmãos, para compreender que a doença ainda se faz necessário para o nosso aprendizado. O momento é de muita reflexão, de uma transformação moral íntima profunda. O momento é de pacificar, o momento é de amar. Que Jesus esteja conosco, nos amparando e nos dando a coragem para prosseguirmos. Muita paz a todos.